Com certeza, Medusa é uma das personagens da mitologia grega mais conhecidas. Mas a verdade é que algumas leituras contemporâneas questionam o papel da Medusa nessa história. Será que ela é vítima? Será que ela é vilã? O que se passa por detrás da história de Medusa? Bom, se você quer aprender um pouco mais sobre o mito de Medusa e entender um pouco dessa discussão que acontece em cima dessa história nos últimos anos, esse vídeo foi feito para você. Eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. É bem verdade que a personagem Medusa aparece em vários escritos da mitologia grega, mas acontece que ultimamente, no último século, nos últimos anos, para falar a verdade, algumas teorias surgiram recolocando a posição da Medusa nessa história. De acordo com essas releituras, Medusa aqui não seria uma vilã, um monstro da mitologia grega, mas sim uma vítima de um abuso sexual por Poseidon. Mas será que essas narrativas que dizem que Medusa foi realmente uma vítima fazem sentido? Bom, para a gente entender um pouco melhor essas críticas e depois considerar se elas fazem sentido ou não, a gente de fato precisa conhecer um pouco mais sobre o mito de Medusa. Primeiramente, é bom saber que Medusa era uma das 3 irmãs Górgonas. Elas são conhecidas pelo nome de Medusa, Ésteno e Euríale e são filhas de divindades marinhas. E aqui já é bom notar que os antigos gregos achavam que a Medusa, assim como suas irmãs, tinha um aspecto bastante horrendo. É apenas a partir do século V que a gente começa a encontrar em pinturas, em alguns escritos, a ideia de uma Medusa aqui com uma aparência bela, ainda que aterrorizante. Ou seja, grave isso. No mito primitivo aqui sobre a Medusa, ela não tinha uma aparência bela e sim aterrorizante. É apenas no segundo momento que ela adquire essa beleza. Independente da discussão sobre a beleza de Medusa, a verdade é que, na maioria das histórias que a gente encontra na Grécia Antiga, ela foi decapitada pelo herói Perseu. Perseu havia sido enviado em uma missão para decapitar a Medusa e trazer sua cabeça ao rei Polídetes de Sérifo. A verdade é que Polídetes queria se casar com a mãe de Perseu, e para tirar Perseu da história, ele envia Perseu então para o encontro da Medusa, pois ele, o rei Polídetes, acreditava que Perseu não conseguiria derrotá-la. E uma vez que ele acreditava que Perseu não conseguiria derrotá-la, ele se casaria com a mãe de Perseu, afinal Perseu era contra essa união dos dois. Bom, os deuses, vendo essa história toda, resolvem ajudar Perseu em sua jornada. Atena, por exemplo, dá a Perseu um escudo de ouro espelhado. Hermes, por sua vez, dá a Perseu as sandálias aladas, as famosas sandálias com asas. Hefesto dá a ele uma espada muito poderosa. E Hades dá aquele que talvez seja um dos presentes mais incríveis, que é o Elmo da Invisibilidade. Bom, Perseu então vai ao encontro da Medusa e antes de encontrá-la ele vê ali as estátuas de pedra das pessoas que tentaram derrotá-la, mas como ele já estava ciente do poder da Medusa, ele então coloca o Elmo da Invisibilidade, ele se disfarça ali e evita olhar para a Medusa. É então que ele usa de fato o escudo que a Atena tinha lhe dado, ele usa o escudo para ver a Medusa ali no seu reflexo. Então ele vê o reflexo da Medusa no seu escudo e consegue, com a espada dada por Hefesto, decapitá-la. Daí então a história se desembola, Perseu pega a cabeça da Medusa, consegue fazer ainda algumas aventuras nesse caminho e chega ao rei que queria se casar com a sua mãe e consegue impedir o casamento mostrando a cabeça da Medusa a este rei e transformando ele em pedra. Mas a essa altura você deve estar se questionando: Felício, afinal, o que tem aí de abuso sexual? Por que a Medusa seria uma vítima dessa história? Bom, aqui a gente precisa entender o que tinha acontecido antes da saga de Perseu, o que tinha acontecido para que a Medusa fosse então criada como um monstro que petrificava pessoas. A leitura que mais se aproxima da ideia de que Medusa tenha sido vítima de uma vingança, tenha sido de fato uma vítima, tenha sofrido abuso, é a leitura feita por Ovídio em sua obra Metamorfoses. Ovídio diz que de fato Medusa era uma mulher, uma donzela muito bela e que era uma das sacerdotisas de Atenas. Mais do que isso, Medusa atiçava os desejos de mortais e de imortais. Todavia, buscando se vingar de Atena, Poseidon vai e viola sexualmente a Medusa. Isso tudo no próprio
templo de Atena. Bom, Atena, quando descobre que uma das suas sacerdotisas foi violada, teve um ato sexual com Poseidon, ela fica irada e resolve se vingar, então, da Medusa. E joga nela uma maldição. Afinal, na cabeça de Atena, aqui no mito narrado por Ovídio, a Medusa se deixou levar pelo ego e, sobretudo, pela vaidade. Então, aí sim, a Atena vai e lança uma maldição sobre Medusa. Faz com que qualquer um que a veja, se transforme em pedra, fique petrificado e coloca no lugar dos seus belos cabelos, cobras. Assim, qualquer um iria querer se afastar da Medusa, ou seja, ela teria exatamente o avesso da vaidade. Se antes ela era querida por todos, todos a desejavam, agora todos vão querer se distanciar dela. Vale lembrar que na narrativa proposta por Ovídio em sua obra Metamorfoses, a Medusa aqui, de fato, ela é culpada, ela mereceu essa punição de Atenas, afinal, ela se deixou levar pelos desejos, pela vaidade, então a punição dada por Atena foi, então, justa, segundo Ovídio. E aqui é interessante a gente notar que esse mito narrado por Ovídio, essa narrativa da violência feita por Poseidon na Medusa, ele acontece no primeiro século, né? Logo no primeiro século da era cristã. E é apenas 2000 anos depois que essa ideia vai ser levada em consideração e começar a ser revista. Várias teóricas, muitas delas ligadas ao movimento feminista, vão dizer, por exemplo, que o mito da Medusa, na verdade, ele é um grandioso exemplo de uma visão patriarcal e machista, obviamente, da história, dos valores greco-romanos. Tais valores patriarcais fariam, por exemplo, a mulher ser vista sempre como culpada, mesmo quando ela sofre um abuso sexual, como no caso da Medusa e do Poseidon. Em seu ensaio A Original Mulher Desagradável, Elizabeth Johnston, uma importante professora dos Estados Unidos, questiona essa leitura tradicional feita por Ovídio e perpetuada ao longo da história e diz, por exemplo, que essa visão nada mais é do que uma perpetuação da culpabilização das mulheres, ou seja, o mito da Medusa, ela perpetua a culpa da mulher, faz com que sempre recaia a culpa na mulher, e ela diz mais, ela diz que esse mito ele tem sido reatualizado frequentemente, por exemplo, toda vez que uma mulher ameaça o poderio de algum homem. Mas Elizabeth Johnston não está sozinha nessa leitura, não. Uma outra teórica feminista importante, Hélène Cixous, em sua obra, em seu ensaio, na verdade, O Riso da Medusa, também traz uma visão bastante semelhante a essa. Cixous diz que o mito da Medusa nada mais serve aqui ao longo da história como um reflexo de uma cultura bastante patriarcal, bastante machista. Uma cultura falogocêntrica, nas palavras de Hélène Cixous. Mas afinal, essas críticas que veem a Medusa como vítima, elas fazem realmente sentido? Seria o mito da Medusa um reflexo de uma cultura machista e patriarcal? Bom, para responder, ou para nos ajudar a responder essa pergunta, esse questionamento, eu pego aqui uma outra teórica muito importante. Teórica inglesa Jane Ellen Harrison, uma das mais importantes estudiosas da mitologia grega. Jane Harrison diz que, de fato, o mito da Medusa original, ali primário, anterior ao vídeo, se configura como uma ideia bem interessante de que a Medusa só ganha poder a partir do momento que ela é decapitada e serve então como um instrumento, por exemplo, de sorte que afasta mau agouro. Então ela só se configura nesse sentido, a partir do momento que ela tem seu corpo separado de sua cabeça. Logo aqui há uma ideia ilustrativa bastante diferente daquela ligada à ideia de abuso, à ideia de vingança. Harrison ainda diz e pontua que é muito importante a gente dividir aqui o mito grego original, presente na Grécia Antiga, daquele narrado por Ovídio. De fato, a gente pode encontrar um teor bastante machista e bastante patriarcal, típico da sociedade romana, na leitura de Ovídio. Mas essa visão tão fortemente patriarcal e machista não era tão comum na Grécia Antiga, pelo menos não no nível romano. Então aqui a gente precisa pontuar que, embora essas críticas feitas a narrativa machista e patriarcal do mito pelo movimento feminista, elas têm um fundamento, elas são importantes. É verdade que a gente precisa aqui também pontuar que elas só servem para a leitura ovidiana do mito, ou seja, para aquela feita 500 anos no mínimo depois do mito original. As críticas que dizem que Medusa foi então vítima fazem sentido? Bom, a resposta é sim se a gente pega a leitura de Ovídio, mas é um pouco mais espinhosa se a gente pega o mito original. Mas independente disso, o que é interessante aqui pra gente é perceber que a mitologia grega, os mitos, ainda hoje servem de importante ferramenta de discussão e de debate e de uma forma para a gente entender as relações na sociedade
contemporânea. Ou seja, por mais que os mitos gregos sejam muito antigos, eles ainda servem como uma importante ferramenta para a análise da sociedade. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gosta de mitologia e filosofia, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Nosso canal tem uma playlist só sobre mitologia grega e toda semana a gente também traz vídeos sobre filosofia e cultura em geral. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!